Uau, vigoroso, hein? Porra! O verdadeiro Thunderbolt. Como é que chama Thunderbolt e não tem um Pikachu? Não tem um Errado. Zoado. Pra dar um Thunderbolt. Acho que a Nintendo não licenciou, né? A Disney, empresa pequena. Ela ia processar, né? Simples assim. Salve, galera, tá começando mais uma edição do FJP, o programa Fábio, jogos pesados. Jogos muito pesados, amigo, porque a gente já fez um programa aqui falando sobre Donkey Kong, sobre como vai ser interessante, a gente tá muito empolgado pra esse jogo, mas ao mesmo tempo estamos muito preocupados, porque a Nintendo revelou os preços no Brasil não faz muito tempo agora. Fábio, jogos preocupantes. Muito preocupantes. Né, porque é isso, a Nintendo anunciou o Switch 2, anunciou os preços do console pelo mundo, e é o que vem chamando a atenção, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, enfim, em todo o planeta, é o aumento de preços em relação às gerações anteriores. Mario Kart World vai sair a $80, aqui no Brasil vai ser R$500, Donkey Kong Bonanza é mais em conta, é $70, aqui no Brasil vai chegar por mais ou menos R$440. Nossa. E assim, Fábio, não vamos entrar aqui em detalhes de como funcionam os impostos do Brasil, que sim, são muitos impostos no Brasil, são pesados, e ainda assim é curioso que os preços brasileiros ainda ficam mais em conta do que se você comprar nos Estados Unidos. Nossa senhora. Porque nos Estados Unidos ainda tem a taxa estadual, né? Então um jogo de $80 pode virar 88. Meu Jesus. Né? Mas no geral o que a gente quer falar aqui é sobre como os preços de jogos de videogame no geral estão aumentando, assim, num nível muito difícil de imaginar, e o carro-chefe está sendo o Mario Kart World. Exato. O Mario Kart World acabou virando o pôster desses aumentos, porque, enfim, é Mario Kart. Cara, Mario Kart, historicamente, vende e é um jogo que assim, é pra ser um jogo mais, entre aspas, divertido, porque não é divertido, é estressante. Eu ia falar divertido, mas não é, né? É pra ser um jogo de estressar, de você ficar desesperado, maluco e doido, que você tá morrendo ali com... Enfim, você tá liderando e alguém vem lá e te joga uma casca de tartaruga. Mas, historicamente, é um jogo pra você jogar com amigos, é um negócio assim, é o jogo que você tem além dos jogos que você tem. Isso, sabe? Ele não é o seu jogo principal, entre aspas. Você tem o Mario Kart, mas, pô, você joga de vez em quando vem alguém em casa. Com a galera. Vou entrar, vou jogar aí todo mundo junto e tal. Porque a gente é da época do Super Nintendo, a gente é da época do 64. Pô, jogava em 4 telinhas. Nossa, lá. divididinho ali. Então assim, você tinha o Mario Kart, mas você tinha o Mario. Você tinha o Mario Kart, mas você tinha o Zelda. Então você tinha o GoldenEye, então você tinha outras coisas. Então, se você considerar que o seu jogo extra vai ser R$500, quanto que vai ser os jogos tipo... Os jogos principais, os jogos parrudos, os jogos como GTA? Boa pergunta. Essa é algo que tá todo mundo esperando, até pelo preço de GTA, né? Que não vai sair pra Switch 2, vem pra Play 5 e Xbox Series. Mas é um jogo que, assim, há meses a indústria, inclusive analistas de indústria, vem comentando que se tem um jogo que pode se dar ao luxo de aumentar o preço, é o GTA 6, porque esse é um jogo que tá todo mundo de olho, que as outras publishers estão de olho pra fugir dele, né, não lançarem seus jogos ali perto. Já se especulou até que chegue a $100, o que seria... É até difícil de imaginar. E assim, você até pode colocar na conta alguns fatores do tipo, não, mas você vê, o GTA V. GTA V saiu 12 anos atrás, em 2013, e continua vendendo muito, continua recebendo atualizações, como também aconteceu com o Mario Kart. Então eu consigo imaginar alguém vindo com esse argumento de não, mas olha, são jogos que justificam, porque são muito grandes e continuam recebendo conteúdos e tal. Mas primeiro, a gente não tem essa mesma promessa, essa mesma garantia com relação a esses jogos novos, né, com GTA 6, Mario Kart World, Donkey Kong, ou seja lá o que mais for. Mas também acho que começa a chegar nessa barreira até psicológica, ética, moral, vai se tornando insustentável, né, Fábio? Ainda mais num mundo que hoje em dia a gente tem, primeiro, muitos jogos free-to-play consolidados, Fortnite, eFootball, Destiny, Counter-Strike, e também tem pesquisas que mostram que no mundo inteiro, os jogos mais jogados do mundo
são jogos mais antigos. São esses que eu acabei de citar, inclusive, Fortnite. São todos jogos antigos, São jogos mais antigos, o Free Fire, por exemplo. Porra, enfim. Total. Jogos de celular fazendo cada vez mais sucesso. Enfim. Pokémon GO já tem quase 9 anos desde o lançamento. Porra. Né? Então, e assim, é um jogo que não é mais aquele fenômeno que foi no passado, mas continua sendo muito jogado, continua rendendo muito dinheiro. Ou seja, tem gente que ainda tá botando muito dinheiro em jogos de 5, 6, 7, 8 anos atrás, quer dizer que talvez não tenha dinheiro para jogos novos que são ainda mais caros. Eu acho que o PH, nosso companheiro que é ser humano, pessoa e gente, dos caras mais ser humano, pessoa e gente que eu conheço, ele fez um vídeo muito bom falando sobre a localização dos preços também, né? Você precisa localizar o preço para o seu país. Então, o Brasil não tem condição de pagar R$500 num jogo, especialmente, poxa, cara, não é para ser filha da mãe e falar, putz, não é possível que um Mario Kart vai custar R$500, mas por melhor que o Mario Kart seja, ele não vai valer R$500. Ele não vai ser, ele vai ser divertido, ele vai ser bom, ele vai ser legal. Mas, cara, R$500, é só não comprar. Então você não vai comprar nada, cara. Você não vai comprar nada. Você, tipo... Você tem agora essa nova geração que tá chegando, que, enfim, a geração agora do PlayStation 5 foi uma geração perdida, praticamente. A verdade é essa, né, mano? Temos que ser sincero. Você tem um vídeo que você fala que é o emulador de Play 4? Eu fiz um vídeo desse. Fiz um vídeo desse falando que o Play 5 é um excelente emulador de Play 4. Faz muito bem, Porque os melhores jogos que eu joguei no Play 5 foram os jogos de Play 4. Não teve o God of War, que também saiu. Também saiu no Play 4, Então não teve um jogo de Play 5. Eu joguei Returnal. Vai se fuder, mano. Que hoje em dia tem no PC também o Returnal. Sabe? Puta, vai tomar no cu. Então, assim, e a gente vai pra uma geração agora em que, porra, eu espero que os estúdios entendam que eles têm que voltar a fazer games que é pra você jogar com uma historinha bacana, não só jogos pra você jogar online, que nem foi muito o foco dessa geração, mas jogos, porra, que nem o Last of Us, Uncharted e etc, Zelda mesmo, que foi, acho que o grande chamariz do Switch passado. Mas você tem jogos muito legais pra você jogar sozinho, que, porra, sempre foi o arroz com feijão do videogame, porra, foi a sustância. E isso me preocupa. Até muito. É curioso notar que, assim, nas últimas semanas tem 2 jogos que estão sendo muito comentados, que vieram aí meio como surpresas, que são muito isso, são jogos single player, focados na história, na narrativa, em gráficos bonitos e ou mecânicas inovadoras. Um deles é o Blueprints, que é um jogo indie fantástico, é um roguelike de quebra-cabeça. Imagina a Hades, só que em vez de lutinha, você tem quebra-cabeça. Interessante. É maravilhoso, assim, eu e minha namorada estamos completamente obcecados, jogando juntos ali. E o outro é o Clair Obscur Expedition 33, que é... Imagina um RPG japonês feito na França. É um French RPG, um FRPG. Brincadeiras à parte, assim, é um jogo que é bem isso, assim, os desenvolvedores não escondem as referências. É tipo um Final Fantasy à moda antiga, só que feito por um time na França. Uma galera tudo que trabalhou na Ubisoft. Isso, assim, tá muito claro, não só no nome do jogo, mas em toda a parte visual, né? Os personagens, os nomes deles, os cenários, né, remetem a Paris e tal, e são jogos que estão sendo muito elogiados por isso. Eles não são nem jogos de $60, eles estão ali na faixa de 40, 50. Single player, focados na narrativa, mecânicas inovadoras, gráficos que entregam, e estão indo bem, estão vendendo bem. Porque a gente tá numa época, assim, que a evolução dos gráficos tá cada vez menor, né, o salto gráfico, tipo, eu acho que o grande salto gráfico que a gente viu, a última vez que a gente viu um puta um salto gráfico foi, acho que do Play 2 pro Play 3. Pode ser. Eu nem acho que do Play 4, assim, o Play 4 já foi fudido, assim, mas já foi mais sutil a evolução, sabe? O final do Play 3 já tinha jogos que você já ia embalando, assim, no Play 4. Last of Us 1, que a gente falou ainda outro dia. Exato. É do jogo do Play 3. É de Play 3, exatamente. Então, assim, você teve a evolução foi ficando cada vez menor. Então, acho que agora você teve, pra mim, um dos melhores jogos dessa geração passada foi o Zelda do Switch. E o Zelda era um gráfico mais bonito do que
realista, e espetacular. O que é legal, né? Acho que mostra como a habilidade artística ainda é um trunfo para contornar limitações técnicas. Exato. Então, isso pra mim é o mais importante. Você conseguir fazer algo visualmente interessante, ao mesmo tempo que você cria dinâmicas de gameplay legais. Então, porra, eu não quero pagar 500 conto porque, puta merda, se você der um zoom, olha, dá pra ver o pelo o negócio do Mario saindo um fio do macacão dele. Não é o tipo de coisa que... Não me chama mais atenção. Eu quero, tipo assim, eu sinto raiva desses punheteiros de gráfico. Entendi. Que fica tipo, ai não, esse gráfico não é tão perfeito, meu Deus. Mas o jogo é bom. O jogo é bom. Porque, porra, eu tô jogando agora Chrono Trigger, que a gente fez um programa de Chrono Trigger. Aí foi na vontade, né? Porra, fiquei na vontade, fui jogar e estou jogando agora no celular, né? Porque a adaptação pro celular ficou bem boa. E, porra, é um jogo de Super Nintendo. E, assim... Segura, né? Segura bem pra cacete. O jogo é bom, Se tivesse lançado esses anos agora, você ia falar, porra, é um jogaço, cara. Porque é isso. O gameplay é legal, a história é interessante. Eu quero embarcar nessa jornada junto com o negócio, mas eu não quero pagar R$500, velho. E aí, Fábio, acho que a gente começa a chegar num ponto em que talvez seja uma encruzilhada pra indústria de games no geral, que é... buscar amadurecer de forma sustentável. A gente falou de preços localizados. Que é, por exemplo, vamos pegar a Nintendo como exemplo aqui, que é quem puxou o assunto. No Japão, pro Switch 2, a Nintendo vai praticar preços localizados do Switch 2, ao menos como console. Você vai ter uma versão do Switch 2 que custa menos no Japão, por quê? Ela é só em japonês e ela só funciona com jogos comprados no Japão. É uma iniciativa para impedir scalpers, para impedir que a galera vá lá, compre um monte de Switch 2 no Japão, ainda mais agora que o Yen está desvalorizado, tal qual o nosso querido real, e acabe vendendo esses videogames mais caros pelo resto do mundo. E assim, tudo bem, dá pra imaginar que... Não, mas pô, a Nintendo é uma empresa do Japão, tem mais de 100 anos, eles estão acostumados com o mercado lá, então é de se entender, ter uma boa vontade maior da Nintendo em relação ao mercado que é a casa deles. Mas isso também mostra que, ó, eles entendem o valor de praticar preços localizados e, dois, eles são capazes de fazer isso. Vamos pegar, traçar um paralelo com outro mercado que você está familiarizado. O cinema. Preço de ingresso de cinema no Brasil é uma conversão direta de preço de cinema dos Estados Unidos? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Porque se fosse assim, é só o preço de dólar convertido para real. Ninguém ia no cinema, ia fechar os cinemas tudo e acabou. Ia estar todo mundo vendo streaming, YouTube. Só isso. É só isso. Mas essa conversão é fundamental para que essas empresas ainda tenham relevância dentro do país. Tem que se adequar à realidade local. Exato. Tem algum criador de um jogo, eu não vou lembrar qual jogo. Um jogo indie, eu lembro. Jogo indie. É um cara que ele fez um vídeo falando, olha, o preço do meu jogo no Brasil é menor do que em todos os outros países. Porque o brasileiro quer comprar, mas ele não tem a mesma condição. Então, assim, ele falou, ó, o meu jogo no Brasil, ele custa ao redor do mundo, ele custa $40. No Brasil ele custa 20. Ele custa metade. Mas são os brasileiros que sustentam a minha empresa. Porque ele é um dos jogos mais vendidos, né, no mundo, né, comparando o meu jogo vendido em outros países, o Brasil é o que mais compra. Porque o brasileiro, volume, né? O brasileiro quer comprar. Ele quer ir, ele quer ter videogame, ele quer ir mais ao cinema, ele quer fazer mais coisas. Tanto que, tipo, por exemplo, comparando o preço do cinema, sempre que tem aquelas promoções, tipo, o brasileiro não tá indo mais no cinema, não sei o que, blá, blá, blá. Aí tem aqueles negócios, esse fim de semana vai ser R$10 o ingresso. Lota. Lota. Porque o brasileiro quer ir, só que o brasileiro não tem a mesma condição. Então, assim, a gente tem que entender a realidade, a gente tem que entender... Por que o Play 2 fez tanto sucesso nesse país, Cláudio Brandoni? Pois é. Por que fez tanto sucesso nesse país? Porque Play 2, até hoje, é um dos videogames mais vendidos desse país. A pirataria foi fundamental para o sucesso do aparelho. Tem que ser claro, a gente que viveu nessa época, a gente comprava o Play 2 vinha desbloqueado, e o Play 2 você conseguia comprar mais jogos, e isso transformou a Sony numa potência nesse país. E assim, a Sony demorou para embarcar nesse bonde, né? Mas depois que eles vieram oficialmente aqui pro Brasil, o Play 2 chegou a ser lançado, mas muito depois. Mas aí a gente tem, desde então, o Play 3 foi lançado aqui, o Play 4 foi lançado aqui, e todos com
preços locais, métodos de pagamento locais. E assim, os videogames sempre são lançados muito caros. Mas a gente vê como acaba caindo o preço. E principalmente acaba puxando outros benefícios. Hoje em dia, não dá pra imaginar um jogo da Sony que não tenha português como opção de idioma. Impossível. Né? Outra novidade recente é na PlayStation Store você consegue comprar jogo parcelado, que é algo que é muito específico do Brasil. E assim, não vamos só defender, a Sony também tem seus problemas. Recentemente eles aumentaram o preço da PS Plus de forma meio proibitiva pra muita gente. De um negócio completamente absurdo, sabe? Eles estão entregando um serviço ok, não é um serviço tudo isso, porque a grande promessa pra mim era que você ia poder jogar jogos antigos. Só que eles não convertem os jogos antigos para as TVs atuais. Então você tá jogando um jogo de PlayStation, você não tá jogando ele com um refinamento, ele tá em HD e tal, ele tá horrível. Você não consegue enxergar, porque eles foram feitos e pensados para TVs de tubo. Então outra quando realidade, é outra realidade. Quando você bota ele na TV zona, você não consegue enxergar direito. Então, isso me deixou muito frustrado. E aí você ainda aumenta mais esse preço, porra, aí é foda. É complicado. Então acho que assim, do jeito que a coisa tá sendo feita, tá sendo ruim pra todo mundo, inclusive lá fora. Se você for ver, nos Estados Unidos a galera também tá reclamando de, o preço tá muito caro. Isso eu já tive conversas com algumas pessoas americanas. Quando você vai e fala o preço que é aqui, eles ficam ainda mais chocados, porque aqui a gente paga... assim, o videogame, pelo menos, a gente paga mais caro do que eles lá. Alguns jogos, nem tanto. Enfim, mas acho que isso mostra como a situação é complexa no mundo inteiro. O videogame tá ficando mais caro pra todo mundo, mas existem caminhos pra fazer a coisa funcionar. Que passa muito pela localização, não só de jogos, que é algo que finalmente a Nintendo chegou e, né, vai ter Zelda em português, não sei o quê. Mas sinto que a gente já tá chegando nesse outro estágio de só jogo localizado não é o bastante. Tem que ter uma estratégia de negócios localizada pra cá. Preços localizados, aparelhos pensados para os mercados. Enfim, é complexo. É difícil, mas dá pra ser feito. Porque é difícil você pensar que assim... Hoje, tá valendo mais a pena você ter uma Steam, tentar investir num computador bom, porque os jogos de PlayStation estão saindo para computador também. Muitos jogos de Xbox já estão no computador também. Tem o Game Pass. Tá no PC também. Tá no PC. E você tem jogos... Na Steam você tem promoções justas. Você olha lá e fala... E às vezes dá pra pegar umas promoções lá bem generosas. Bem generosas. Então, assim... Eu vejo muita gente que fala tipo... não, esse jogo aqui eu peguei pirata na época do Play 2. Eu tô comprando agora no Steam pra, saber, ver o que reparação histórica. Exato. E eu sou uma dessas pessoas. E, tipo, isso acontece mesmo. De você pegar um Final Fantasy mais antigo, alguma coisa assim que você vai querer jogar... E você olha e fala, putz, mano, eu comprei lá atrás, quando tava, eu vou comprar agora também. Fazer minha parte. Vou jogar aqui, ajudar, porque, enfim, faz parte, né? Mas eu acho que hoje tá... Se você não tomar uma atitude... Eu não tô falando que os videogames vão ficar irrelevantes no Brasil e tal, mas... Cara, vai ficar muito difícil você comprar. Como é que o público, o padrão que gosta de jogar videogame, aí você fica, mas por que não tá vendendo esse jogo? Porra, olha o preço. Porque por causa disso, porque a pessoa tá, nem você falou no começo, tá jogando Free Fire, tá ali tranquilo. E tá batendo feliz, a vontade dela, boa. Sabe? Porra, ali, ele comprou um Chrono Trigger por R$16. Acho que o risco maior é a gente acabar ficando mais distante das novidades. Porque o brasileiro não vai parar de jogar videogame, a gente gosta muito. E é isso, tem alternativas hoje em dia. A gente vai continuar jogando Free Fire, Fortnite, CS. A gente vai continuar jogando jogos antigos que entram em promoção. Cara, aquele dia desses eu tava me ligando o Batman Arkham Knight, que é um jogo lindo. Lindíssimo. Vai completar 10 anos. E continua, e se segura muito bem nos gráficos. E se segura muito bem. E é um jogo que hoje em dia, cara, você consegue comprar ele, sei lá, 30, 40 reais em promoção, sabe? E, pô, ainda é um jogo muito bom, um jogo longo, um jogo bonito. Então, acho que o risco maior é o público brasileiro acabar ficando mais distante das novidades, porque vai estar muito caro. Que é isso, a gente não vai parar de jogar. A gente vai continuar jogando. Mas tem caminhos pra gente continuar pertinho aí dos lançamentos. Eu gostaria que isso acontecesse, mas por enquanto... a situação é um pouco desesperadora por esse primeiro momento, né? Até as empresas entenderem que vai acontecer isso, vão lançar muito caro. Eu espero que elas percebam que não está vendendo. E não é tipo... Aí existem dois caminhos, né? Ou o Brasil não está vendendo mais, vamos desativar as atividades no Brasil. Por favor, não façam isso. A gente quer, só que... Ou o segundo que é...
Porra, vamos entender por quê. Porque esse é um mercado, o brasileiro é um mercado muito forte. Um mercado muito forte na internet. Muito apaixonado, cara. O Oscar descobriu isso agora. O Oscar, porra, todo post... que eu tenho certeza que muito site bateu meta de visualização por causa do Ainda Estou Aqui. O Oscar teve uma das maiores audiências dos últimos anos, eles ficam, é por causa da apresentação? É por causa, é por causa do Ainda Estou Aqui, caralho! Não, foi aquela apresentação aleatória de James Bond lá. Porra, não, foi porque Ainda Estou Aqui estava envolvido, é porque a gente tem um filme, o brasileiro é muito apaixonado, ele mexe muito com ele as coisas que ele gosta e ele quer falar, discutir, defender, quer tá brigar, lá, né? ele quer estar lá. E o brasileiro quer fazer parte da discussão. E se você tirar o Brasil da discussão, você vai perder muito também. Não tirem o Brasil da discussão. É isso, mas essa discussão a gente encerra por aqui. A gente encerra por aqui, a nossa referência esportiva é abaixem o preço dos ingressos. Tá difícil pagar ingressos de futebol. Essa é a nossa referência esportiva. Também, né? Eu quero ir pro estádio, mas tem jogo, puta que pariu, que tá caro, acaba pra sócio torcedor. Não é só sócio torcedor que é fã de futebol. Tem os que são só torcedores. Tem gente que é só torcedor. E também quer ir. Também quer ir. Poxa, é isso. Eu trouxe uma referência de futebol. Já que a gente tava falando de Nintendo, né? Foi o que puxou o papo. A gente já falou muito aqui do uniforme da Fiorentina. Sim. Clássico. Com Batistuta, Edmundo, a Viola. Aquele uniforme é maravilhoso. Mas tem um outro uniforme com patrocínio da Nintendo até hoje. É o time Kyoto Sanga, da J-League. O time de Kyoto, que é a cidade onde foi fundada a Nintendo. Até hoje eles patrocinam o time. É que tá só na parte de trás, das costas, e tá escrito em caracteres japoneses. Porra! Tá escrito em kanji. Que foda Tá lá escrito Nintendo, em kanji. Que canalhas, eles podiam botar o Nintendo, só Nintendo, né? Eu ia querer ter essas porra. A gente é muito apaixonado, a gente sempre fala isso, por camisas de futebol com patrocínios de videogame e filmes. Então, eu ainda tô me devendo comprar aquela do Atlético de Madrid do Homem-Aranha. Merece. Que é uma grande loucura, é uma bagunça aquela camisa, mas ela é muito da hora. E essa da Nintendo, o Prandas tem uma da Fiorentina. E a gente, um dia, se Deus quiser, a gente vai ter aquela do Sonic. Do Jeff United, da J-League. Um dia. Tá anotado. É isso. Agora sim, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.